Olá, sou Evelyn Silva, aluna da UFAL e orientada pelas professoras Simone Meneghetti e Janélia Bortoluzzi, e o título do nosso projeto é Síntese de levolinato de glicerol na presença de catalisadores de estanho 4. Sabemos que o mundo ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis para a síntese de combustíveis e derivados químicos, mas sabemos que eles possuem uma problemática, que é a poluição ambiental. Pensando nisso, pesquisadores de todo o mundo, juntamente com indústrias e governos, propuseram alternativas de fontes energéticas. Dentre essas alternativas está o uso da biomassa. A biomassa ela é uma matéria orgânica que pode ser transformada em materiais úteis para a sociedade. Nesse caso aqui, trago para vocês a biomassa lignocelulósica e a biomassa oleoquímica. Na biomassa lignocelulósica, nós temos três grandes componentes, que é a hemicelulose, celulose e lignina, e na parte da oleoquímica temos os nossos óleos vegetais, que podem ser de fonte vegetal ou animal. Essa biomassa lignocelulósica ela pode ser transformada em materiais de grande valor agregado e interesse industrial. Na conversão da biomassa, principalmente dessa parte da celulose e da hemicelulose, podemos produzir o ácido levolínico. Essa molécula é uma molécula plataforma, um bloco de construção muito versátil, porque ele possui dois grupos funcionais, o ácido carboxílico e a acetona. Já dos óleos, nós podemos fazer reações de transesterificação e produzir biodiesel e como um coproduto glicerol. Aqui no Brasil, né, segundo a Agência Nacional do Petróleo, só no ano de 2021, o Brasil produziu cerca de 600 milhões de metros cúbicos de biodiesel. Isso se deve ao fato também de que, a partir agora de março de 2024, nós temos a adição de 14% de biodiesel no diesel. Então, à medida que aumentamos a produção de biodiesel, também aumentamos a produção de glicerol. Então, esse produto fica sem um uso, né, fica excesso. Então, propusemos nesse trabalho utilizar o ácido levolínico com o glicerol numa reação de esterificação para produzir os levolinatos de glicerol. Esses levolinatos de glicerol têm sido reportados na literatura como aditivos bioplásticos para melhorar as qualidades e as características dos plásticos. Portanto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a atividade catalítica dos catalisadores de estanho 4 frente a essa reação de esterificação do ácido levolínico com glicerol, avaliando vários parâmetros de reação. Uma rápida busca no Web of Science, no período de 10 anos, utilizando o termo em inglês esterificação, glicerol e levolínico, identificamos apenas 25 trabalhos na literatura, o que nos mostra que ainda há muito a ser feito nesta área. Nossa metodologia consistiu em testes catalíticos feitos com microreatores de vidro em 9 tempos reacionais e 5 temperaturas diferentes, utilizando uma proporção de glicerol ácido levolínico 1 para 4, com e sem o uso dos catalisadores testados. A quantificação do glicerol e dos produtos de reação foi feita através do GC-FEED, no qual, por otimização da rampa, conseguimos fazer uma corrida de menos de 5 minutos. Os produtos de reação foram feitas análises utilizando a mesma coluna do GC-FEED no GCMS, e também, para avaliar a cinética de reação, também fizemos cálculos utilizando equações similares à equação de Arrhenius para determinar se nossas reações são de primeira ordem ou de segunda ordem. Com os 7 catalisadores testados, né, os catalisadores de estanho 4, observamos uma clara separação em 3 grandes grupos. O primeiro grupo convertendo cerca de 70% do glicerol, mas apresenta um perfil cinético semelhante às reações sem catalisador. Um segundo grupo que converte cerca de 80% do glicerol, e o terceiro grupo, que foi considerado o mais efetivo para essa reação, convertendo de 95% a 98% do glicerol nas reações a 100 graus Celsius. Também realizados confirmaram esses resultados, nos mostrando valores de constante aparente de velocidade maiores para os catalisadores que obtiveram maior conversão do glicerol. Aqui estão as estruturas de todos os nossos catalisadores utilizados, e algo também a ser mencionado é que esses catalisadores mais ativos para essa reação possuem ligantes cloro em sua estrutura. Esses ligantes cloros podem estar envolvidos numa maior acidez de Lewis, por eles serem eletronegativos, eles deixam o estanho com acidez de Lewis bem acentuada. Trabalhos anteriores do nosso grupo também avaliaram que o BTC foi um bom catalisador para reações de esterificação de ácido oleico com metanol, para a glicerólise também do ácido oleico e acetilação do glicerol com ácido acético. Bom, para os catalisadores menos ativos, como o BTA, o DBTO e o DBTDL, que não possuem ligantes cloro em sua estrutura, podemos ver a formação apenas dos isômeros monolevolinatos, e à medida que a reação prossegue, conseguimos ver uma pequena formação de dilevolinato. Já nas reações dos catalisadores que possuem ligantes cloro, como o BTC e o MTC considerados melhores, e o DBDC e DMDC intermediários, podemos ver a formação ainda dos monômeros monolevolinatos em verde e em rosa. Porém, agora podemos também ver um crescimento da formação do dilevolinato, e também, muito mais ainda, nos que tem 3 ligantes cloro, a formação do trilevolinato, que é essa linha em azul, chegando a cerca de 20% da formação dele em 6 horas de reação. Com relação à influência da temperatura, podemos ver aqui claramente nessas 5 temperaturas testadas que, com a presença do BTC, que é o triclorobutilestânio, nós vemos claramente que a partir de 100 graus Celsius, a presença do BTC faz com que o glicerol seja praticamente totalmente convertido, chegando a mais de 90% de conversão. Enquanto que nas reações sem a presença do catalisador, nós vemos que isso só ocorre com apenas a influência da temperatura a 200 graus. Então, fica claro que o BTC influencia também na conversão do glicerol, que ele tem efetivamente atividade para esta reação. Com relação ao estudo cinético, essa reação se enquadra em equação de primeira ordem. Podemos ver aqui as constantes aparentes de velocidade, e que colabora com os nossos dados encontrados pelo GC-FEED, com constantes aparentes de velocidade maiores para as maiores temperaturas, mesmo que na ausência do catalisador aqui a 200 graus, vemos que esse valor é bem diferente do valor encontrado a 200 graus com o uso do BTC. Também realizamos os cálculos para energia de ativação e encontramos 24 kJ/mol para as reações sem catalisador e 12,5 kJ/mol para as reações utilizando o BTC, o que nos mostra que ele nos dá 50% de melhoria para esse processo. Aqui, na nossa figura 4, está como nós vemos o cromatograma das nossas análises. Essa linha em rosa são as reações a 15 minutos, que nos mostra aqui todos os nossos produtos na mistura reacional. Nós temos o etanol, que é o solvente que utilizamos no GC-FEED, o glicerol, o ácido levolínico, os compostos mono, o nosso padrão interno, que é o benzoato de benzila, os compostos de levolinato e o trilevolinato. Observamos que a 360 minutos, que é a linha em azul, há um aumento da formação desses produtos do di e do tri, porém nós vemos uma diminuição da formação desse isômero mono para a formação desse outro isômero monolevolinato.
Com relação aos produtos de reação, vemos aqui que à medida que a reação aumenta a temperatura, observamos a formação do nosso trilevolinato, chegando a quase 40% em 150 e 200 graus. E à medida que ele é produzido, os monos e os dis são reduzidos na reação, porque eles se transformam em trilevolinatos. Então, quanto maior a temperatura e maior tempo de reação, maior a formação do nosso trilevolinato na presença do BTC. Aqui estão os espectros de massa dos nossos produtos, do mono, do isômero mono, do dilevolinato, do trilevolinato. Que as atividades catalíticas desses catalisadores foram confirmadas com os cálculos de energia cinética. O aumento da temperatura com o uso do BTC faz com que otimizamos a produção do monoditrilevolinatos. Houve a formação de isômeros desses compostos e o cálculo de energia de ativação nos permitiu ver que houve um decréscimo de 50% na energia necessária para ocorrer essa reação. Agradeço às agências de fomento e obrigada.